Olá, tudo bem? Meus irmãos, vamos à continuação desse último vídeo da série do qual estamos fazendo aqui. Retiramos do livro do Bruce Yancey, Teologia do Pacto ou Dispensações. No primeiro vídeo, 2 semanas atrás, nós falamos sobre redenção em Cristo Jesus, perdão de pecados em Cristo, justificação em Cristo Jesus e o dom da habitação do Espírito em Cristo. Na semana anterior, continuamos com mais 4, reconciliação em Cristo Jesus, santificados em Cristo Jesus, vida eterna em Cristo Jesus e libertação em Cristo Jesus. Então, reconciliação, santificados, vida eterna e libertação. E nesse último vídeo, meus irmãos, vamos concluir, se Deus quiser, essa última mensagem do livro, que é filiação em Cristo Jesus, herdeiros da herança em Cristo, nova criação em Cristo Jesus e membros de um só corpo em Cristo. Meus irmãos, primeiro, quando nós estamos falando aqui dos privilégios exclusivos da Igreja de Cristo, nós estamos falando aqui da Igreja de Cristo, não estamos falando de forma denominacional, tá? Não é pelo fato de você ser um membro da Igreja Batista, ou da Igreja Adventista, ou da Igreja Católica, Assembleia de Deus e por aí vai, tantas denominações que temos hoje no mundo, que você fará parte desses privilégios exclusivos da Igreja de Cristo. Quando nós falamos aqui Igreja de Cristo, é todo aquele que é aceito por Jesus, que é recebido por Jesus, ou seja, aquele que crê em Jesus como seu Salvador pessoal, crê de todo o seu coração, ele se arrepende de todos os seus pecados, ele se convence que ele é um pecador e ele recebe Jesus para ser o seu Salvador. Jesus assim o recebe, envia seu Santo Espírito para habitar nessa pessoa, e no momento que ele recebe o Santo Espírito de Deus para habitar com ele recebe também o selo do Espírito Santo para guardar a sua vida e protegê-lo do mal e dar força para que ele vença as fraquezas da nossa carne. E a partir desse momento você já faz parte da Igreja de Cristo, meu irmão. Tá certo? Então, fazer parte da Igreja de Cristo é isso, não é os privilégios da Igreja de Cristo, é isso que eu estou falando, tá? Não estou falando de você ser membro de uma igreja denominacional qualquer que tem aí, mas sim do fato de você, porque nós somos a Igreja de Cristo. Cada um de nós somos o templo do Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Filho. Então, esses privilégios que nós estamos estudando, meu irmão. E agora nós temos mais um, filiação em Cristo Jesus. Filiação em Cristo Jesus. A palavra filiação, no grego, tem o significado de lugar de filho. Olha só que grande privilégio que temos nós, meus irmãos. A partir do momento que somos aceitos por Jesus, que somos recebidos na Igreja de Cristo, somos agora noiva, fazemos parte do corpo de Cristo, nós podemos ser considerados por Deus como temos lugar de filho nesse mundo de Deus. Isso é um grande privilégio, meus irmãos, que nós temos. E vamos a alguns versículos para dar uma reforçada sobre isso que estamos estudando, Em Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15, nós temos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Meus irmãos, nós não devemos estar em temor pelo que vai acontecer com esse mundo, porque nós saímos daquele caminho do juízo final, da condenação, e entramos no caminho da salvação, ou seja, somos salvos já em Cristo Jesus. Estamos apenas aqui agora peregrinando, transitando no período no qual estamos aqui agora aprendendo mais de Jesus, o nosso espírito se edificando a cada dia, se alimentando mais com as coisas celestiais, tendo a comunhão com irmãos, nos preparando, Nós estamos aqui ainda em um corpo de Adão, um corpo com a descendência de Adão, mas já somos feitos novas criaturas em Deus, por isso temos o lugar de filho aí perante nosso Pai. E nesse momento nós estamos sendo preparados, Há uma preparação de nós aqui na terra ainda.
E essa preparação será completa quando nós formos arrebatados daqui, chegarmos junto de Cristo, e sermos transformados e glorificados. Aí teremos um corpo semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um corpo glorificado, onde não mais haverá doença, onde não mais haverá dor, pranto, maldade, essas fraquezas que nós temos hoje ainda, com a influência do corpo, da natureza de Adão que temos ainda conosco, enquanto ainda estamos aqui nessa terra. Já somos nova criatura de Jesus. Já somos nova criatura de Deus, mediante Jesus Cristo. Já pertencemos aos céus, porém ainda estamos nessa terra, ainda estamos nesse corpo, ainda estamos sujeitos, não somos mais dominados pelo mal, pelo pecado, mas ainda estamos sujeitos aí a cair em pecado, tá certo, meu irmão? Mas agora temos o privilégio aí de sermos chamados e de estarmos no lugar de filho, né? E nós temos aqui um outro versículo, Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos sois filhos de Deus pela fé. Somente pela fé somos salvos, meu irmão. Somente pela fé podemos ser considerados, né, ser aceitos por Deus, ser justificados por Deus e sermos vistos não mais como criaturas, mas sim como filhos. Essa é a principal mensagem, meu irmão. Essa é a principal mensagem que eu quero deixar nessa parte. Filiação em Cristo Jesus. Agora nós somos filhos e não mais criaturas de Deus. Em Gálatas 4:7 tem, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiros de Deus por Cristo. Então todas as promessas reservadas a nosso Senhor Jesus, nós participaremos também como herdeiros, né, de Deus por Cristo Jesus. Ocupamos um lugar no qual Deus nos fez agradáveis a si, no amado. Então, nós ocupamos um lugar privilegiado diante de Deus agora, no amado. O que é o amado, meus irmãos? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos aqui em Efésios 1:6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Então, nós ocupamos um lugar no qual Deus nos fez agradáveis a si, no amado. E está aqui em Efésios 1:6, né? Ocupamos esse lugar por causa da nossa conexão com Cristo. E aí nós vamos ver aqui em Colossenses 1:13, o qual nos tirou da potestade das trevas, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos no reino do Filho do seu amor, ou seja, estamos no reino de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Ele nos tirou das potestades. O que é potestade? Das autoridades das trevas, dos governantes das trevas. Ele nos resgatou dali. O que é você andar nas trevas? Você andar nas trevas é você andar em escuridão total. Quando você anda em escuridão total, experimenta colocar aí vendar seus olhos, uma fita preta que tampe toda a luz, tudo. E tenta andar, sai andando por aí, vê como que vai ficar o seu caminhar. Você vai ficar todo desorientado, não sabe para onde vai. Isso são as pessoas que estão hoje vivendo sobre o poder das potestades das trevas. As pessoas até acreditam que não, eles não estão sendo dominados por ninguém, eles estão vivendo a sua vida do jeito que querem, eles são donos de si mesmos. Só que na verdade todos eles são escravos de alguma coisa, você pode perceber. Tem pessoas que falam, não, eu não sou escravo de ninguém, eu não sirvo a Deus, eu não sirvo a isso, eu não sirvo aquele, eu sou eu mesmo. Eu creio que nós somos aqui um fruto do acaso. Mas essa pessoa fuma, não consegue largar o cigarro, não consegue se desprender, é um vício, ele é escravo do cigarro. Tem outros que são viciados em bebida, não conseguem largar o vício do álcool, e dizem que não são escravos de nada, são escravos da bebida. Tem outros que são escravos do dinheiro, gostam tanto de dinheiro, que tudo é por dinheiro, eles passam por cima de pessoas, eles fazem tudo, perdem família, perdem convivência com os filhos, com a esposa, com tudo, só em busca das pessoas sob interesse de pessoas que vão te aumentar aí o seu dinheiro. São escravos do dinheiro. Pode até se achar que não sou nada, eu não sou escravo de nada. Nada tem domínio sobre mim.
nós, meus irmãos, sabemos que nós fomos resgatados, né? O qual nos tirou da potestade, da autoridade das trevas, que jogava nós para qualquer canto. Hoje nós sabemos para onde vamos, temos um propósito, sabemos por que estamos aqui e sabemos para onde estamos indo. Isso é um grande privilégio, meus irmãos, que temos. E sabemos que somos filhos de Deus, que estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Que pertencemos ao mundo vindouro, que em breve virá a nós. Em breve, meus irmãos, virá a nós. Vamos para o segundo privilégio desse vídeo, que é herdeiros da herança em Cristo. Aqui é como se a gente estivesse preocupado, né, meus irmãos, com heranças, como acontece com o mundo, né? As pessoas quer saber quanto sobre herança, falou em herança, muitas vezes até briga, né? Mortes e uma série de coisas aí. Meus irmãos, aqui é o seguinte, nós, no momento que somos aceitos por Jesus e passamos a fazer parte do corpo de Cristo, naturalmente a nós é incorporado, temos algumas coisas que temos que abandonar nesse mundo, como as coisas, tudo tende ao mal, né? Tudo tende às coisas da carne. Aparentemente, a gente está perdendo muita coisa. Aparentemente, nós estamos perdendo muita coisa. Nós podemos isso, não podemos aquilo. Mas, por outro lado, nós temos uma grande herança no céu. Essa herança no céu é poder fazer parte do reino de Cristo. É poder fazer parte da eternidade, conviver com a personalidade do nosso Pai, que agora podemos chamar de Pai, nosso grande Deus, né? Criador dos céus e da terra. Nós, meras criaturas nesse corpo fraco e corruptível, que um dia será transformado num corpo glorioso. Glória a Deus por isso, meu irmão. Será transformado num corpo glorioso. Nós sabemos, nós somos herdeiros da herança em Cristo. Então vamos aqui, vamos a alguns versículos bíblicos, tá? Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 17 e 18, diz o seguinte, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, meu irmão. Essa é a esperança que nós temos como igreja de Cristo. Essa é a esperança que nós temos como filhos de Deus. Nós já podemos agora ter o privilégio de ser considerados. Não é depois que a gente morrer. Não é depois que você subir. É agora, meu irmão. Agora, você, quando aceita Jesus como seu Salvador, quando você crê de todo o seu coração que Ele morreu por nós, e você sentir no seu coração, e abri-lo para recebê-lo, de verdade, meus irmãos. Não podemos apenas fazer isso da boca para fora, para querer um privilégio, um benefício, por exemplo, todos esses privilégios de Cristo, eu vou só em busca deles. Não, você está buscando genuinamente Cristo. Você não quer fazer parte mais desse mundo, você está vendo que esse mundo não tem nada para te oferecer. Você está sentindo esse vazio dentro de você. E agora você quer buscar Jesus, quer buscar a salvação, mas porque você quer preencher esse vazio, porque você quer fazer parte do amor, da luz e não mais das trevas. E a partir desse momento, quando você é inserido no corpo de Cristo, meus irmãos, você vai ter esses privilégios, mas você não pode entrar com essa intenção. Lembra daquele Simão, né, que ele até se batizou, ele fazia parte ali, aparentemente, né, aos olhos humanos, como ele se batizou, professou a sua fé. Simão era aquele mago, que ele queria ter os poderes, ele queria fazer aqueles prodígios que os apóstolos faziam, né? A cura pela imposição das mãos, baixar o Espírito Santo pela imposição das mãos, tudo aquilo que os apóstolos faziam, aí ele estava interessado nisso. E ele chegou a oferecer dinheiro para os apóstolos, né? Para que eles dessem a ele aquele dom. E aí ele foi chamado a sua atenção, né? Porque na verdade o que está acontecendo ali? Aquele cara não foi convertido, ele não se batizou porque ele cria em Jesus Cristo, porque ele queria uma nova vida, ser uma nova criatura. Ele se batizou e ele creu, aparentemente, porque ele queria uma vida melhor para ele, porque ele queria privilégios para ele,
Então, meus irmãos, muito cuidado. Aqui nós estamos falando dos privilégios, o autor está descrevendo isso no livro, que eu estou trazendo até vocês, e confirmando isso com o versículo bíblico, mas são coisas que vêm para nós naturalmente depois que nós somos agregados ao corpo de Cristo. Nós não podemos vir a Cristo por isso, tá? Nós temos que vir a Cristo porque nós temos que reconhecer, primeiro, reconhecer que somos pecadores e que não há nada que possamos fazer, não há riquezas nesse mundo que podamos juntar e pagar pela nossa salvação. Que nós só podemos ser salvos mediante a graça, a fé em Jesus Cristo. Temos que ter fé em Jesus, crer que Ele é o nosso Salvador. E pela graça Ele vai nos aceitar. Nós não vamos pagar nada por isso, apenas devemos crer que Ele é o nosso Salvador. Aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 10 e 11, nós temos o seguinte, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Isso aqui são heranças, né? Que nós temos, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. A dispensação da plenitude dos tempos, meus irmãos, é a era do milênio, tá? É quando Jesus vai vir a essa terra novamente e vai reinar sobre a nação, o povo judeu, né? O remanescente judeu que creu em Jesus durante a grande tribulação e toda a nação gentia que se converteu também durante a grande tribulação. Então, Jesus vai reinar durante 1000 anos aqui, que é a dispensação da plenitude do Senhor, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus. Então nós como igreja estaremos agora pertencentes aos céus, como as que estão na terra, ou seja, a igreja juntamente com Cristo vai voltar a congregar todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Fomos feitos herança, né? Nele, nós fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. É um privilégio, meus irmãos, sermos aí a igreja de Cristo e fazer parte dessa herança e não entrarmos agora porque queremos ter essa herança, mas porque somos a igreja de Cristo, nós temos esse privilégio. Vamos ao terceiro e ao penúltimo, né, dos 12 privilégios que eu tirei aqui do livro da igreja, né, exclusivos da igreja. Nova criação em Cristo Jesus. Quando Cristo ressuscitou, aí tem um texto aqui do próprio livro que eu estou trazendo para vocês, irmãos. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele foi feito cabeça de uma nova raça humana. Olha o que está dizendo esse autor aqui, o Bruce Anstey, né? Ele foi feito cabeça de uma nova raça humana, a qual pertencemos por sermos do mesmo tipo e substância do próprio Cristo. Meus irmãos, quando Jesus cumpriu, né, tudo aquilo que ele veio, como é que eu vou falar aqui? Quando Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, iniciou-se ali, estava começando ali, uma nova era de cidadãos, uma nova era de raça humana. Aquela raça que estava predestinada, aquela raça descendente de Adão, que estava sujeita ao pecado, o salário do pecado é a morte. Tudo aquilo ali, quando Jesus morreu, ressuscitou, estava iniciando ali uma nova raça humana. A igreja de Cristo Jesus, os membros da igreja de Cristo. Até então não existia a igreja, meus irmãos. Então começa ali. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele foi feito cabeça de uma nova raça humana, a qual pertencemos por sermos do mesmo tipo e substância do próprio Cristo. Meus irmãos, nós ainda estamos em fase de transição. Nós estamos ainda num corpo corruptível da descendência de Adão. Mas internamente, através do Espírito Santo de Deus, nós já temos aí
algo de Jesus em nós, a substância do próprio Cristo. E quando formos arrebatados aos céus e nossos corpos serem transformados, eles serão corpos glorificados, e aí serão exatamente da mesma substância, da mesma essência do nosso Criador. Nós temos aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, e ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, ou seja, o início, o começo, e o primogênito, ou seja, o primeiro dentre todos, né? É o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, né? Para quem tudo Jesus Cristo tenha superioridade, supremacia, destaque. Ele é o nosso rei, a ele que nós devemos olhar, somente a Cristo, somente ao nosso Senhor. Não devemos ficar olhando, meus irmãos, para os homens, olhar para mim. Eu sou fraco como qualquer outro homem aqui na face da terra. Nós devemos olhar sempre para Cristo, ou seja, olhar sempre para cima, nunca para baixo. Ele é o princípio, ele é o cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo. A formação dessa raça, dessa nova raça, é um trabalho em andamento. Começou lá com Jesus, quando ele ressuscitou. Lá em Atos 2, quando a igreja começou a ser formada. Temos a nova vida. Aqui eu estou tirando um texto também, meus irmãos, lá do livro, tá? Aqui é um texto do livro mesmo que eu estou reproduzindo para vocês. Temos a nova vida em nossa alma agora mesmo. E já ocupamos uma nova posição diante de Deus, sob Cristo como cabeça. Mas ainda existe um trabalho de conformidade moral com Cristo, que está sendo feita em nós, pelo Espírito. E ainda não está terminado. Você vai encontrar isso lá em 2 Coríntios 3,18, tá? Capítulo 3, versículo 18. Além disso, os nossos corpos aguardam para serem transformados. Na vinda do Senhor, no arrebatamento, a mudança de Adão para Cristo estará completa. Então, traremos também a imagem do celestial. Isso aqui você vai encontrar lá em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 49. E seremos glorificados fisicamente à semelhança de Cristo. Filipenses 3, 21. E moralmente também. 1 João 3, 2. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós temos, assim que, esse versículo é muito importante, meus irmãos, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha a nova raça aí. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Nós não podemos ser o velho homem, né? Ainda carregamos o velho homem conosco. De vez em quando ainda surge ali resíduos, né, do velho homem, porque ainda estamos aqui. Mas ele não tem mais domínio sobre nós. Porque temos agora o Espírito Santo. Devemos preservar por esse Espírito dentro de nós, né? Ele agora pode controlar a nossa vida. Ele controla a nossa vida. Mas nós não podemos se afastar dos caminhos do Senhor. Tem que ficar buscando coisas desse mundo e conflitando com os desejos do Senhor. O Senhor fala para nós, ele, como é que ele diz? O Espírito flerta, né, os desejos dele contra os desejos da carne. Então devemos escutar o que o Espírito está falando e não o que aquele velho homem, a natureza do velho homem está nos tentando fazer, né? Que seriam aí as tentações, né, meu irmão? Meus irmãos, agora vamos a alguns versículos bíblicos aqui para concluir, tá? Agora vamos só fazer a leitura do versículo bíblico, que praticamente ele vai complementar, né, o que nós estamos falando aqui agora sobre a nova criatura em Cristo Jesus, né? Aqui em 1 Coríntios 15, 49, nós temos: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, de Adão, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, seremos transformados e teremos um corpo da mesma substância do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Filipenses 3, 21, nós temos que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, que transformará o nosso corpo abatido, judiado, muitas vezes com doenças, com sofrimento de diversos tipos, né? Que
é a herança de Adão, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, né? Todas as coisas ruins que vieram com o pecado estão sentidas nesse corpo. Mas ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Em 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Medita sobre isso, meu irmão. Essa palavra, ela é forte, né? Toda a palavra de Deus, todas as escrituras, né? Elas têm aí mensagens fortes para nós. Cada dia que eu estou lendo, estou aprendendo da palavra do Senhor, eu tenho sentido muita alegria por compreender. Agora, é claro, meu irmão, eu vou ser sincero com você nesse momento do vídeo aqui agora. Tem muita coisa por aí, falando de Deus. Tem muita gente falando Jesus, Jesus, Jesus. A palavra de Deus diz que existe aí a grande casa, tá? Grande casa, construída por homens, cheia de pessoas, falando de Jesus, 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 falando de Deus. Mas existe aquela casa pequena, que é formada pelo corpo de Cristo, pelo verdadeiro corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Busca, meu irmão, busca Jesus Cristo para ser realmente o seu Salvador pessoal. Busca realmente a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor, mas busca fazer parte do corpo de Cristo. E fique atento, né, ao que está sendo pregado. Reflita na Bíblia, ore ao Senhor. Eu confesso para vocês que no começo desse meu retorno aos caminhos do Senhor, eu andei perambulando por algumas denominações, várias denominações, assistindo muitos vídeos, aprendendo muito de tudo. Mas chegou um momento, meu irmão, que eu fui apresentado a algo que parece que veio de dentro, veio preencher aquela ansiedade que eu tinha pela verdade. E a partir desse momento, eu comecei a enxergar a palavra de Deus com outros olhos. Eu diria para vocês com os olhos da fé, então, né? Com os olhos da fé. Nós devemos deixar o Espírito Santo se manifestar. Devemos pedir a Deus que o Espírito se manifeste. Devemos entregar nossa vida ao Senhor mesmo, meu irmão. Não adianta você só falar e no dia a dia não agir. Aí você vai continuar, muitas vezes, até sendo iludido. Às vezes, pertencente a uma grande casa. É só um alerta que eu faço a você, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus que vai te conduzir para a verdade. A verdade nós sabemos quem é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos agora ao último privilégio de fazer parte da Igreja de Cristo. E aí nós encerramos, meu irmão, essa série, né? Com 3 vídeos. Foram longos, eu acho que cansativos, né? Pela visualização, talvez pelo tempo que o pessoal visualizou, mas isso não tem importância, meu irmão. Não importa a visualização, quantos visualizaram, importa que aquele que visualizou aquele que visualizou, que foi tocado, né? De alguma forma pelo Espírito Santo. Porque eu não estou aqui fazendo nada para mim, nada por mim, e nada para mim, e nada para você também. Eu estou fazendo pelo Senhor, apenas pelo Senhor. Então que o Senhor toque o seu coração, que o Senhor, mediante o Espírito Santo, faça com que essa semente, os conhecimentos que aqui foram passados da palavra de Deus, possa germinar na sua vida, possa transformar a sua vida, né? Esse é o meu desejo, meu irmão. E agora vamos lá, membros de um só corpo em Cristo. Membros de um só corpo em Cristo. Então aqui eu vou tirar a primeira parte do próprio livro, tá? Um textozinho do próprio livro do Bruce Anstey
os cristãos são membros do corpo de Cristo. Isso está lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 23 a 32. Alguns chamam a isso de união, uma união. Pelo fato de serem habitados pelo Espírito de Deus, os cristãos, né, na terra estão unidos a Cristo. Pelo fato de serem habitados pelo Espírito de Deus, os cristãos na terra estão unidos a Cristo. E ele continua, o autor, né? Como regra geral, o termo o Cristo, nas epístolas de Paulo, refere-se à união mística dos membros na terra ligados à cabeça no céu, pela habitação do Espírito. Então é isso, meus irmãos, membros de um só corpo em Cristo Jesus, né? Todos que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo, nós individualmente somos membros, né? Nós individualmente somos membros do corpo de Cristo. Então, a igreja de Cristo, ela é composta por, então, muitos membros, né? O corpo de Cristo é composto por muitos membros. Então, nós somos pertencentes à igreja, somos aí pertencentes a um corpo, né? A um só corpo, que é o corpo de Cristo. E aí nós temos aqui uns versículos, meu irmão, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, ó, porque assim como o corpo é um, nosso corpo é um. E tem muitos membros, né? Dedos, mãos, braços, pescoço, cabeça, olhos, nariz, boca, barriga, abdômen, né? Pé, pernas. São muitos membros, mas que fazem parte de um só corpo, né? Assim é Cristo também. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Lá em Pentecostes, né? Quando desceu o Espírito Santo sobre 120 homens, se eu não me engano, e eles foram todos batizados, conforme se cumprindo ali a promessa de Jesus, né? Que ele enviaria o Consolador e outra coisa, né? Quando João Batista falou, né? Eu batizo com água, ele os batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, naquele momento, quando a igreja foi fundada, foi inaugurada, nós tivemos ali o batismo no Espírito. Então, todos nós fomos batizados em um Espírito, aquele Espírito que desceu sobre todos que estavam ali, que foram os fundadores da igreja de Cristo, formando um corpo. A partir daquele momento foi formado um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, aqui no caso quer grego, quer gentios, né? Qualquer um, de qualquer nação, né? Quer livres, quer servos, né? E todos temos bebido de um Espírito. É um corpo, nós fazemos parte de um só corpo de Cristo. Somos membros desse corpo. E fomos batizados em um Espírito, o Espírito Santo que desceu. E temos bebidos de um Espírito em nossa vida. E aí nós temos aqui em Romanos também, meus irmãos, capítulo 12, versículo 5. Assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros e pertencentes ao corpo de Cristo. Isso também é um privilégio muito grande. Nós podemos fazer parte, né, da igreja do Senhor, que vai reinar com o Senhor no milênio e que vai permanecer com Jesus toda a eternidade, usufruindo de todos esses privilégios que falamos aqui, meus irmãos. Anota bem eles, estuda, vê a Bíblia, vê o que está escrito, segue, busca orientação no Espírito Santo. Pede a Ele orientação, pede a Ele direção, pede a Ele que te conduza para os caminhos do Senhor, que te leve. Eu sei que Jesus buscará os seus. Eu sei que Jesus buscará os seus, que o Espírito Santo fará a obra. Eu sou aqui apenas um falante, alguém que está falando das coisas do Senhor. Mais um, dentre os tantos no mundo, falando do Senhor. Que você busque esse verdadeiro Senhor na sua vida. Que você busque, que você tenha, né, o Espírito Santo em você. Que você seja selado com o Espírito Santo de Deus. E com isso, meu irmão, você fará parte da igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, que vai reinar com Cristo, que vai viver eternamente com Cristo, que vai usufruir de todos os benefícios de ser parte integrante, porque nós não temos,
não é responsabilidade nossa ter nascido nessa época. Todos que nasceram antes de Jesus não tiveram esse privilégio, mas eles nasceram antes, vai fazer o quê? A época deles. Todos que nascerem após a igreja ser arrebatada, ou seja, o nosso período aqui, não terão os privilégios que nós temos aqui. Mas nós nascemos nessa época, nesse tempo. E devemos aproveitar e agarrar a Cristo. Mas não porque a gente quer esse privilégio, porque a gente quer vantagens para nós. Buscamos a Ele, não como Simão lá, que queria ter os poderes do Senhor para uso próprio, né? Que não seja dessa forma, meu irmão, mas que sejamos verdadeiros e sinceros naquilo que estamos fazendo. Tá certo? Que a paz do Senhor, que o amor de Deus esteja com cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Um abraço, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor assim o permitir. Tchau, tchau.